Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Minuto Bíblico, Hebreus 11:3. Vou inverter a ordem. Vou começar pelas católicas e vou começar pelas de grife. Então, católicas de grife, católicas, as híbridas, as evangélicas. Vou inverter a ordem dessa vez. Hebreus 11:3, a pedido de um peregrino. Eu já fiz um vídeo, o vídeo anterior a esse aqui é o vídeo em que eu apresento o texto grego e faço a tradução e a interpretação do texto grego. Então, se você assistir esse vídeo e ficar, mas de onde ele tirou isso? Assista ao vídeo anterior. Não me pergunte, assista ao vídeo. Se você me perguntar, pergunte só para engajar. Professor, eu vou ver lá o vídeo em que o senhor explicou porque eu não entendi. Aí você vai lá ver o vídeo. Mas eu não vou explicar no comentário para você depois de ter gasto um vídeo de pelo menos uns 15, 20 minutos para explicar. Então, faça um comentário de engajamento. Professor, vou lá no vídeo para saber qual é a dessa bagaça. Vamos então avaliar a Bíblia de Jerusalém, toda esbagaçada, coitada, de ser lida, né? Hebreus 11:3. Vamos ver como se sai, na minha avaliação, a tradução. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Acho que a tradução está errada. Vamos ver a nota. A fé na criação é um caso sublime da inteligência do invisível. Antes da sua criação, as realidades existiam em Deus, de que tudo procede. Bem, a nota não corresponde em nenhuma medida à doutrina da criação da Bíblia, salvo Macabeus. Porque a nota está pressupondo criação do nada. As coisas existiam em Deus, aí foram tiradas de Deus, parece vômito ou suor, ou xixi ou cocô de Deus. Bobagem, porque em Gênesis não foi tirado do nada, é das águas. Segundo Pedro 3,5, tirado das águas. No livro de sabedoria, é tirado da matéria em forma. Então, isso aqui é bobagem de leitor de Macabeus. Então, bote aqui. A fé na criação com base em Macabeus. Nota mequetrefe, ruim a dar com pau. Quem lê essa nota perde potência neuronal. Mas como eu não vim aqui para avaliar nota mequetrefe, vamos para o texto em si. Foi pela fé que compreendemos que os mundos não. A palavra grega é éon. No plural, não é mundos, é tempos, períodos. No próprio livro de Hebreus, a palavra aparece em 5, 6, 7 vezes, todas com sentido de tempo, todas com o sentido de tempo, nenhuma com o sentido de mundo. Em Apocalipse, mais de 10 vezes, todas com o sentido de tempo, todas com o sentido de tempo, nunca com o sentido de mundo. No Novo Testamento, para não dizer todas, eu poderia dizer todas, mas tem 2, talvez 3 ocorrências em que alguém poderia argumentar, só de pirraça, porque a contestação seria muito inadequada. Expressões do tipo, os poderes deste século. Aí muitas Bíblias traduzem os poderes deste mundo. Não, não tem nada a ver com este mundo. Os poderes deste século, desta época em que nós vivemos, desta era, não tem nada a ver com o mundo. Então o texto não está dizendo que pela fé nós compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. É que os tempos, as eras, foram determinadas, preparadas, estabelecidas. O que o texto está dizendo é que a história é controlada pela palavra de Deus. Nada acontece sem que Deus faça com que aconteça. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Não tem nada a ver com criação. Lamento, está errada a tradução, na minha opinião. Mas você vai ouvir isso mais de 25 vezes, porque para mim todas as Bíblias vão traduzir deste modo aqui e todas estão erradas.
Aí o texto continua dizendo, por isso que o mundo visível, não é mundo visível, não, é que as coisas que não estão manifestas à vista, as coisas que não estão manifestas à vista. Em determinados contextos, isso poderia ser uma referência a, já não é nada a ver com criação do nada, da nota Bocó e Mequetrefe que está aqui, mas a tradição clássica de que Deus cria a partir das coisas já estabelecidas lá. As coisas estão lá, a água, a matéria informe, Deus vai lá, organiza a bagaça e faz lá o mundinho dele. Mas não é disso que se trata aqui. As coisas que não estão manifestas às vistas são as coisas que vão acontecer. E elas se tornam, elas vêm a ser o que se tornam pela palavra de Deus e é assim que deve se crer. Tanto é que nos versos anteriores está dito que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E no verso seguinte dirá: e Abraão, mesmo sabendo que é de Isaque que ele receberia a terra, Isaque é a condição da herança, se predispôs a obedecer a Deus e executar o filho, porque acreditou, segundo o autor de Hebreus, na palavra de Deus. Ele pensou assim: bem, Deus disse que me daria a terra. Bem, Deus disse que me daria a terra através de Isaque. Bem, Deus mandou eu matar Isaque. Ele poderia pensar: se eu matar Isaque, eu não fico com a terra. Como ele pensou? Bem, eu vou ficar com a terra mesmo matando Isaque, porque Deus falou que eu vou ficar com a terra. Então, eu ainda não estou vendo isso, mas pela fé na palavra de Deus, eu ajo como se essas coisas estivessem se tornado realidade aos meus olhos. Todos os exemplos do capítulo são exemplos de homens que agiram em função de acreditarem que Deus faria as coisas conforme Deus disse. Não tem nada a ver com criação. O capítulo está traduzido, o capítulo não, o verso está traduzido errado aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu recomendaria, honestamente, que fosse corrigido. Não é um verso sobre criação, é um verso sobre dirigir a história. Poderia de alguém dizer, né, a teodiceia, a ação justa de Deus na história, seja lá o que é isso, mas cosmogonia não. O que o texto está dizendo é: podemos acreditar que Deus dirige a história. As coisas terminarão bem. Vejam o exemplo dos homens de fé do passado. Tem nada a ver com criação, nota zero. Jerusalém já começa com nota zero. Vamos ver a nova Bíblia de Jerusalém se corrige ou vai bater no mesmo prego sem cabeça. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da tenda do Necromante e apoie a minha tradução da Bíblia. Se eu estou correto e a Bíblia de Jerusalém está errada, confesse. Precisamos para ontem que eu traduza a Bíblia. Ou não. Se precisamos, apoie. Eu preciso de apoio. Não recebo dinheiro de instituição nenhuma, de ONG nenhuma, de organização nenhuma, de mecenas nenhum. No momento, eu recebo de 300 pessoas. 300 pessoas estão ajudando a custear as despesas. Não é suficiente, ainda não. Para ficar no 0 a 0, precisa ser mais de 3 vezes isso, pelo menos umas 1.000 pessoas, para ficar no 0 a 0. Então, estamos a menos de 30% da meta. Apoie. Acho que com esse vídeo está claro que nós não temos problemas só no Antigo Testamento, não. No Novo. E olha que eu não escolhi esse verso. Foi um peregrino que sugeriu, achando que o problema ia ser se é planeta Terra, se é universo, quando na verdade o problema é muito mais grave do que isso. O erro é muito mais absoluto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.